Que bom estar com Casalzão! vocês aqui, minha gente! Tá todo mundo com frio aí? Tema de hoje muito especial, muito importante, o protagonismo da comunicação. A vida 2. E aí, será que de fato é importante falar sobre comunicação? Falar sobre comunicação é urgente, não é mesmo? Olha, gente, quem não se comunica? Não se comunica quem está morto. Não se comunica quem não existe. Chacrinha dizia que quem não se comunica se estrumbica. Comunicação é responsável por morte ou vida de relacionamentos, certo? Por quê? Porque nós somos seres relacionais, seres comunitários, seres sociais. Então é vital, assim como o ar que nós respiramos, nós aprendermos a nos comunicar. Comunicar assertivamente, né? Uma comunicação mais responsável, uma comunicação que realmente chega a termo, que seria o seguinte: o emissor, aquele que emite, né, a mensagem, certo? Ele é responsável para que aquilo chegue da maneira correta no receptor. Então, do que a gente está falando? A gente está falando que aquela máxima que a gente vê tanto hoje em dia na internet, de que, eu não sou responsável pelo que você entende, mas pelo que eu falo. Está errada. Por quê? Porque o receptor é aquele que vai realmente ter compreendido o emissor em toda a sua totalidade. E isso é responsabilidade de quem emite. Olha só, se você já está curtindo só esse comecinho aqui desse bate-papo, eu vou pedir um favor para vocês. Aproveitem, compartilhem esse conteúdo. A importância disso, tá? A comunicação está entre os principais motivos causadores de divórcios. Olha só a importância de uma comunicação eficaz, de uma comunicação efetiva. Vale lembrar o seguinte: a PNL ela tem um conjunto, né, de crenças que são chamados pressupostos, e existe um pressuposto ali na PNL que diz que é impossível não se comunicar. Então, o tempo todo nós estamos nos comunicando, e nós queremos hoje compartilhar um pouquinho mais, fazer aí, passar um pente fino, né, destrinchar um pouquinho sobre esse assunto que é tão precioso, que é tão importante, para que vocês compreendam um pouco mais e invistam, né, no relacionamento de vocês, de modo que ele avance para um próximo nível, tá certo? Quero também deixar claro aqui, antes de prosseguirmos, na próxima live, quinta-feira, às 20h20, nós teremos convidados mais do que especiais com a gente. É um casal assim, faixa preta, tá? No que diz respeito a relacionamento. Gente assim, ó, da nata. Tá? Além de 38 anos de casados, então eles têm aí uma tarimba, né? Eles são mentores de relacionamentos, eles dão mentorias, eles são realmente abalizados nesse assunto. Então, na quinta agora, às 20h20, você não pode perder, tá bom? Vamos continuando aqui, então, com o nosso bate-papo, que está tão agradável? Então, como a gente estava falando, quando a gente está falando desse universo de comunicação, é bom a gente entender de uma forma mais específica. A comunicação é a parte da verbalização, né? A fala, as palavras, elas são responsáveis somente por 7% da nossa comunicação. Por quê? Olha só, porque os outros 93% vão estar entre a tonalidade, né, a entonação, o tom de voz
que é comunicado, aquilo que se fala, certo? E muito mais especificamente ainda, a expressividade, o comportamento, né? O comportamental, o que dizem na psicologia, né? O behaviorismo, é essa parte como você se exprime, certo? Na verdade, todo esse entorno que dará a vida às palavras, né? É o que vai trazer os motivos, né? Que estão embutidos. Eu como compositora que sou, o Ângelo costuma falar, então, assim, ninguém vai saber cantar a música que eu escrevi melhor do que eu mesmo, porque eu sei o significado e a intensidade de cada palavrinha que eu coloquei ali, de cada harmonia, né? E faz todo sentido. E assim fica mais fácil para que a gente entenda o universo no qual nós estamos começando a adentrar. Então, olha só, quero chamar a sua atenção para esses dados que a Thaís compartilhou aqui. Olha a importância disso. Uma comunicação, ela se dá da seguinte forma: 7% palavras, 93% uma comunicação não verbal. Segundo o especialista Maciel Lozada, né, ele diz o seguinte, Marçal Merabia, desculpe, ele diz o seguinte, que 38% está relacionado à entonação, 55% à fisiologia. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Eu vou falar a mesma coisa, só que eu vou expressar algo totalmente diferente com o meu corpo. Só para vocês terem uma ideia da importância, tá? Dessa composição. Eu posso falar assim: uau, que bom estar aqui com vocês essa noite. Ou eu posso falar a mesma coisa, só que de modo diferente. Por exemplo, assim: uau, que bom estar aqui com vocês essa noite. Deu para pegar a importância disso? Então, olha que processo fenomenal, né? Por isso que a PNL, de fato, né, traz esse pressuposto: é impossível não se comunicar. Um gesto, um olhar, o tom de voz, as palavras, nós estamos nos comunicando o tempo todo. Você já parou para pensar o que você está comunicando? E, para além, né, o que as pessoas estão recebendo e entendendo dessa comunicação? Uma comunicação de fato efetiva não é aquela que muda simplesmente a ideia do receptor, mas o comportamento. Olha como isso é extremamente importante. É o que eu estava falando, vem a termo, né? Então, assim, aquilo que você trouxe, né, chegou no emissor puro, né, sem resíduos. Você conseguiu transmitir com clareza aquilo que a ideia que se queria. Isso é tão incrível, mas assim que a gente passa despercebido. Mas, por exemplo, se você não sabe comunicar, quando você vai a um restaurante, como é que vão saber que você quer que o lanche seja entregue na sua mesa, né? A importância da comunicação, ela é total, né? E a gente precisa ser congruente. As nossas expressões, a nossa entonação, ela precisa ser congruente, estar de acordo com aquilo que nós estamos querendo transmitir, né? Para quê? Para que a compreensão seja completa. E a gente tem visto nos relacionamentos o quanto as pessoas não têm tido esse cuidado, né? Esse cuidado em explicar, esse cuidado em transmitir algo o mais perfeito, né? E aí a gente traz aí algo tão especial que é qual seria a linguagem universal, a maior de todas? Vocês sabem qual é? O amor. Na Bíblia fala que o amor ele é a linguagem perfeita, certo? Tem uma
tem um versículo que diz assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Se eu não tiver amor. Então, assim, poxa, mas como que eu posso falar e fazer com que o receptor entenda, né, esse sentimento? Na verdade, nesse conjunto aqui que compõe a comunicação. Palavras, expressões, entonação. Você demonstra que, de fato, você ama, né, o outro. Segundo o filósofo Gary Chapman, né, ele dividiu as linguagens De amor. de amor em 5 submodalidades, né? Vamos chamar assim. É o tema das próximas lives aí. Mas a gente adiantando um pouquinho. Mas é importante que você entenda que, do nosso ponto de vista, tá? Para que o seu relacionamento seja elevado a um outro nível, essa comunicação, tá? Que nós chamamos de a comunicação perfeita, ela se dá a partir do amor, desse sentimento, dessa ação, dessa entrega, né? Desse conjunto chamado amor. Porque as pessoas, elas têm trazido essa verificação de que nos relacionamentos elas não têm sido compreendidas, certo? São pessoas que não se olham nos olhos para falar, para comunicar. Muitas vezes é uma comunicação tão fria, simplesmente pelos meios de internet, enfim. Então, assim, esses meios frios, onde você não consegue perceber por um tom de voz se a pessoa está triste, se ela está alegre, se por um emoji que ela manda, você não consegue saber se ela realmente está feliz ou não, você não consegue mensurar isso, refinar, você não consegue muitas vezes expressar, né? Você não tem esse auxílio do gestual que os italianos usam tão perfeitamente. E aí, esse convite do amor como linguagem universal vai fazer com que você tenha mais cuidado nesse trato, nessa transferência de mensagem, nessa transferência do que você quer comunicar, da ideia que você quer comunicar, da vontade, do desejo, do querer, né, do sentir, né? É tão especial você entender que você precisa saber traduzir-se para o outro. Porque de outra maneira, você está se relacionando com quem? E esse quem, ele realmente gosta de quem você é, da sua essência ou somente da sua imagem? Certo? A gente está convidando aí para um mergulho mais profundo, certo? E nossa essência, ela se traduz no quão melhor a gente consegue se entregar para esse relacionamento. Então, essa importância de entender que existem linguagens, e aí, como eu ouvi recentemente, né? Quando você ama, quão importante é se você vai falar com um russo, você falar com ele na língua dele. Você aprender a língua dele para falar com ele. Vocês conseguem entender? Isso é amor. Você realmente, se você se especializa na linguagem do outro, certo? Ainda que não seja a sua, para que ele possa te entender melhor, vocês conseguem entender a doação, a abnegação, o entregar-se para o outro, o entregar-se para a relação? É o que a gente tem aqui, estamos aqui fazendo esse convite, né, a esse mergulho mais profundo. Uma comunicação efetiva, ela é composta por 4 elementos, tá? Para que você entenda, assim, com uma visão panorâmica. Imagine o seguinte, o emissor,
aquele que se pronuncia, que se comunica, que transmite a mensagem. O receptor, aquele que recebe, que tem a tarefa de traduzir essa mensagem, né? O veículo utilizado aqui, ó, para carregar a mensagem é a linguagem. Então, esses são os 4 elementos: emissor, receptor, linguagem, mensagem. Emissor, receptor. Olha a importância da linguagem. Ela vai determinar se a mensagem pronunciada vai chegar em sua essência ou não. Tá? O que eu estou aqui pronunciando para a Thaís, que vai além da mensagem, né? Como que eu expresso essa mensagem? Em palavras, entonação, gestos, fisiologia. Olha a importância disso. Se essa linguagem estiver comprometida, a mensagem não chega. Todo o resto está comprometido, né? Então, assim, essa compreensão de que nós somos seres únicos, certo? Cada qual tem a sua linguagem, certo? E você entender-se como individual, como você se expressa, qual é a sua linguagem, e você entender e aprender a linguagem do outro, como ele funciona, certo? Porque a linguagem vai muito além, certo? Das palavras e até dessa transmissão, mas até de você entender qual o melhor horário de comunicar. Bom, as mulheres vão concordar de uma forma um pouco mais ampla de que se você fizer uma jantinha e você for comunicar aquilo que você quer para o seu esposo, logo em seguida, muito provavelmente você vai ter muito mais sims após ele estar de barriga cheia, ter sido alimentado, ter se sentido cuidado, certo? E no friozinho, então, assim, você entender também em que momento é melhor comunicar, em que momento você vai conseguir uma resposta melhor, você vai conseguir a atenção, né, do seu parceiro. Então, tudo isso envolve esse jogo, essa dinâmica, certo? Da comunicação, da troca com o outro, onde você entrega e você tem essa devolutiva, e isso vai ficando cada vez mais maduro, vai sendo levado para um outro nível e todo mundo ganha. Eu estou dando uma olhada aqui se tem alguma perguntinha no Instagram ou até mesmo no nosso canal do YouTube, né? Mandem as suas perguntas, dicas de temas de lives, enfim. A ideia é essa, é uma troca, tá? E nessa troca nós crescemos, ok? Vale alguns recadinhos aqui. Quinta-feira agora, às 20h20, um casal faixa preta na questão relacionamentos. Vocês não podem perder. E acompanhe aí, porque nós vamos liberar quem é. E aí a gente quer que vocês estejam aí super atentos. Vocês vão ficar realmente surpresos. E mais, depois dessa temporada de lives aí com convidados, vem aí o mestrado dos relacionamentos. Tudo que nós estamos compartilhando aqui, se você perdeu alguma live, você pode entrar no nosso canal do YouTube e acessar os conteúdos anteriores, tá bom? Eles estão muito ricos e são apenas algumas gotinhas desse oceano que vai ser compartilhado no mestrado dos relacionamentos, tá certo? E esse foi o insight de hoje. Eu quero convidar meu amor para fazer uma oração para que a gente possa se comunicar cada vez mais efetivamente, assertivamente, acertadamente, porque quando a gente consegue nos traduzirmos para o outro e o outro para nós, a gente consegue ter algo muito mais fluido, a fluidez da relação é outra, e a gente está aqui justamente para isso, para facilitar processos e para desfrutar de momentos de alegria. Olha como a comunicação é importante. Vamos nos comunicar com Deus agora?
Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo que tivemos juntos aqui. Que essas palavras, que a entonação, que os gestos, que o carinho, que o amor transmitido através dessa câmera alcance esses corações, essas famílias, esses casais, esses lares. Pedimos que a tua paz, a tua alegria, a tua bondade esteja em cada casamento, em cada relacionamento, em cada pessoa que nos ouve, que nos assiste. Muito obrigado por esses inscritos no nosso canal. Muito obrigado por esses seguidores. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, prosperando cada relacionamento, de modo que a cada dia essa relação amadureça, cresça, seja elevada a um próximo nível. Nós te agradecemos pela tua bondade, por esse dia e pela oportunidade que temos de estarmos aqui. E na quinta-feira já oramos para que seja um tempo maravilhoso, um tempo onde o Senhor vai fluir, falar aos nossos corações e fazer tudo aquilo que é a tua vontade na vida de cada um que assistir e que ter acesso a esses conteúdos. Muito, muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe muito. Espero que você tenha curtido esse tempo maravilhoso. Olha, se você entrou na live aí pela metade, enfim, ou no finalzinho, vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Acesse lá. Nós todas as semanas temos compartilhado um conteúdo muito, muito enriquecedor e que nós temos certeza que vai ajudar muito vocês. E essa é só a introdução para um universo que é a comunicação. Eu convido vocês, então, a gente destrinchar isso juntos. Vai ser realmente muito gostoso repartir isso com vocês. Se amem, se façam bem. Boa noite. Um abraço.